Finalizando então a nossa explicação sobre escala, é importante a gente diferenciar a escala gráfica de escala numérica. Tá? Então, escala numérica, pessoal, o que é a escala numérica? Então, tem aqui um exemplo, 1 para 30 milhões. Quando eu mostro, como o próprio nome já está dizendo, os números, o numerador e o denominador, tá? 1 centímetro no mapa corresponde a 30 milhões de centímetros na realidade. Isso é um exemplo de escala numérica. Beleza? E aí, um ponto importante, tá? A gente vai, em alguns exercícios, fazer alguns cálculos, né? A gente vai pedir de vocês que vocês, vou dar uma situação, um exemplo, eu tenho uma distância no mapa de 5 centímetros, numa escala de 1 para 30 milhões, qual é a distância real desse mapa? Um exemplo. Para fazer isso, vocês vão ter que lembrar desse quadrinho que está aparecendo aqui embaixo. Um quadrinho que vocês devem ter visto lá no 6º ano, né, lá em 1900 antigamente, tá? Que não tem nada a ver com geografia, isso aqui é da matemática, que vocês precisam lembrar para poder fazer esse cálculo. Então, quem não lembra, é bom pegar esse quadrinho, tá? Pega lá, coloca 10 numerozinhos, tá? Vou escolher 30 milhões, 20 milhões, 50 mil e começa a brincar com isso aqui, tá? Mudar de unidade, principalmente de centímetro para quilômetro e de metro para quilômetro e vice-versa. São as 3 medidas que a gente vai utilizar realmente, utilizar mais efetivamente: centímetro, metro e quilômetro. Então isso tem que estar na massa do sangue, pessoal, tá? Não pode, não sei, não lembro, isso é matemática, é chato, não sei o que, pode ser chato, é matemática, você pode não gostar de matemática, você pode adorar matemática, o fato é que você tem que saber, tá? Porque isso vai ser cobrado em prova. Beleza? Vamos lá. E aqui um exemplo de escala gráfica. Então a gente já tinha visto isso em outro mapa, tá? Eu dei um zoom aqui, dei uma ampliada para mostrar exatamente o que a gente chama de escala gráfica. Não, muito simples. A escala gráfica é essa barrinha, tá? Que mostra que, nesse caso, isso está fora de escala, vamos dizer assim, né? Já fazendo um trocadilho. Aqui na tela, vocês não estão vendo exatamente 1 centímetro, mas se fosse no papel, você teria ali, você pegaria a régua, iria medir, tá? Do zero até essa primeira parte, essa primeira metade, 610 quilômetros, a gente teria 1 centímetro, mais 1 centímetro, mais 610 quilômetros. E qual é a finalidade disso? A finalidade é você pegar mapas, principalmente com escala pequena, tá? Como é o caso dessa escala aqui, às vezes pegar uma régua e medir a distância entre um ponto e outro de forma mais prática, de forma visual. Então é um recurso visual. O mapa, ele, né, como a gente já falou antes, ele tem que ser algo que visualmente facilite, que a partir do qual você consiga trabalhar bem com ele. Então você precisa, a escala gráfica aparece como um elemento importante também no mapa. Para finalizar, pessoal, vou mostrar para vocês aqui um único exemplo de uso da escala cartográfica, tá? Então, qual é a fórmula da escala? É uma fórmula muito simples, não tem nada demais disso aqui, tá? Às vezes o aluno faz confusão, fica achando que é uma coisa do outro mundo. Não é nada do outro mundo, tá? Então, aqui o E de escala é igual a Dzinho sobre Dzão. O que é o Dzinho? Dzinho é a distância no mapa, é aquele 1 que vai sempre aparecer, 1 para alguma coisa, né? Então, o exemplo que a gente deu antes, 1 para 30 milhões. Então, esse é o Dzinho. O Dzão é o denominador. Beleza? Então, tem um exemplo aqui que eu coloquei para vocês fazerem, vocês treinarem, tá? Então, a gente nada mais, nada menos tem que uma regra de 3. Esses cálculos são cálculos muito simples. A gente vai passar para vocês uma lista, vou passar, a gente vai divulgar uma lista de exercícios para vocês fazerem esse trabalho para aplicar essas fórmulas, tá? Então não tem nenhum mistério, é uma fórmula de aplicação direta, tá?
e, como eu disse antes, no final das contas isso acaba tendo mais, digamos assim, matemática do que propriamente geografia, como a gente entende a geografia, tá? Então, assim, prática, pessoal. Essa parte exige prática. Bunda na cadeira, tempo de estudo, pegar ali, praticar, aplicar a formulazinha, né? E nada que um pouco de prática não resolva. Tudo bem? Então, esses slides depois eu vou colocar lá no AVA também, vocês vão poder consultar, né? Aqui traz a resposta a esse problema, bem simples, né? Tem aqui um outro problema, um outro exemplo, aqui um terceiro exemplo, tá? Então, tem aqui um problema que é o NASPCX, que também ele é bem interessante, porque ele pega tanto a parte de cálculo quanto a parte conceitual. Então, a gente vai ter aí, vou passar para vocês uma bateria de exercícios, e a parte conceitual é essa, a parte conceitual está dada. Quem tiver dúvida, manda lá no fórum, manda uma mensagem, manda um e-mail, e assim que eu visualizar, assim que eu puder, eu retorno para vocês. Beleza, pessoal? Espero que essa aula tenha ajudado. Essa aula não dispensa a leitura do livro, não dispensa que vocês peguem lá o livro didático de vocês e façam a leitura e revisem isso, tá? A partir do que o livro de vocês fala sobre esse assunto, tá? Mas de qualquer maneira, espero que essa aula tenha ajudado a tratar de alguns conceitos que até também não foram trabalhados no livro. Beleza, pessoal? Valeu, um grande abraço e até a próxima.